Pessoal, hoje a gente vai aprender a fazer esse carrossel que tá passando aí na sua tela, certo? Carrossel super simples de fazer e aplicando os passos certos a gente vai estar conseguindo chegar ao resultado final aí. Então se você quiser praticar aí no seu Photoshop, você pode abrir e ir fazendo juntamente comigo para entender mais ou menos o que eu for fazer. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você se inscrever aí no canal, curtir o vídeo, deixar seu comentário de sugestão, de dúvida, também lá no Instagram e no TikTok que tá aí embaixo. E se você quiser tirar alguma dúvida um pouco mais, entra no nosso grupo do Telegram, a comunidade gratuita, certo? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, então a gente vai aprender a fazer este carrossel aqui, bem bonito, né? Usando cachorrinhos, inteligência artificial. Essas imagens eu gerei, pessoal, essas imagens aqui do background, né? Eu gerei no leonardo.ai, certo? Então você pode dar uma testada. É uma plataforma bem boa para desenvolver imagens inteligência artificial, né? Então é show de bola. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu identificar quantas imagens tem aqui, né? Nas fatias. Esse aqui é um carrossel de 7 imagens. Carrossel bem curtinho, né? Não é muito longo, não. Então, bora criar o nosso novo arquivo apertando Ctrl E. No Ctrl N a gente vem aqui em pixels, né? Coloca a largura 1080, altura 1350. Deixa eu mudar aqui as cores para RGB. Colocar aqui o nome de carrossel. E para somar, como eu já ensinei a vocês, né? Na largura, que tá 1080, você coloca o asterisco e o número de imagens que você quer. Clicando fora, ele já vai calcular a imagem para você. Agora a gente clica aqui em criar, aqui ele já vai ter o nosso plano de fundo inteiro, né? O que a gente vai fazer primeiramente? Vir aqui em visualizar guias, novo layout de guias. E aqui a gente desmarca as linhas, desmarca as margens e deixa só as colunas. E coloca o número, que é igual ao número das nossas imagens, né? Quantidade de imagens, 7. Feito isso, clique em OK. Vem aqui no ferramenta de corte demarcado, né? Ferramenta fatia, certo? Você clica com o botão direito do mouse, ela vai aparecer aqui. E aqui você clica fatiar a partir de guias. Basicamente, tá pronto a nossa base, né? Agora a gente pode vir aqui em visualizar guias, novo layout. Visualizar guias, novo layout de guias. E colocar as nossas margens de volta, né? Então, número 2, né? De linhas, imagem 130, 0, 130 e 0. E aqui eu dou uma dica pra vocês, tá, pessoal? Nas colunas. Como a gente colocou as colunas só pra separar as imagens, a gente não tem o centro de cada imagem, né? Então, você coloca aqui vezes 2, 14. E aqui ele vai dar o centro de cada imagem. Agora, qual é o segredo, tá, de cada carrossel pra ele ficar mais fácil de reproduzir, mais fácil de desenvolver e mais rápido? Primeiro você vai desenvolver todo o background, certo? Deixando os espaços para os títulos e para os textos. Depois a gente só vem adicionando os títulos e os textos. Então vamos começar colocando as imagens para cá. Eu tenho essa imagem aqui que ela tá inteira, né? De inteligência artificial. E eu coloquei, a gente vai colocar ela aqui bem no centro, ó. Bem aqui no centro. Para o cachorro ficar no centro, certo? Pode sobrar um pouco mais para cá. Agora a gente vem aqui na bolachinha Oreo e coloca cor sólida. E se nosso carrossel ele vai ser predominantemente escuro. Então a gente aplica uma máscara aqui em cima da nossa... Não, antes de aplicar a máscara, a gente vai converter em objeto inteligente, vai duplicar, Ctrl J, e vai clicar com o botão direito em cima da camada duplicada e vai rasterizar a camada. E aqui a gente vai remover o plano de fundo, né, nas ações rápidas do Photoshop. E assim ele remove o cachorro, e que a gente converte em objeto inteligente de novo, e a gente tem ele separado do fundo, certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos mascarar aqui a imagem do fundo, e a gente vai escurecer aqui, mais ou menos aqui. Deixa eu aumentar o fluxo. Você fica com a sua brush mais ou menos aqui, a cor preta, né? E você pode tirar 100% dureza, e a partir de 900, 1000 pixels, já consegue trabalhar melhor, certo? Então, eu vou colocar aqui 900 pixels pra gente ir escurecendo essa imagem. Mas ela precisa vazar um pouquinho, certo? Pra fazer a transição da imagem, né? Então, aqui ela já tá vazando, já tá ótimo. Então, aqui a gente vem escurecendo embaixo dele, aqui do lado, principalmente. E
principal que a gente vai escurecer aqui é aqui em cima da cabeça dele, mas para não ficar muito escuro, a gente diminui aqui o fluxo e deixa assim, só um pouquinho escuro, certo? E agora a gente vai fazer uma iluminação, pra gente poder fazer uma iluminação de contorno aqui, certo? A gente vai utilizar esse laranja que tá no óculos dele, a gente vem aqui na aba cor e aumenta um pouco esse laranja. E agora a gente cria uma camada que ela vai ficar entre a camada do fundo e a camada recortada. E a gente aplica assim, ó, bem no fundinho, assim, ó. Dessa forma, assim, certo? E agora a gente vou utilizar mais ou menos esse rosa meio vermelho para colocar mais uma luz, só aqui em cima. E ela vai ser os 1200 pixels. Assim, dessa forma. Certo? Dessa forma aqui tá show de bola. E agora a gente vai fazer uns efeitos de luz aqui dentro do nosso personagem. Primeira coisa, a gente vai colocar uma sombra, certo? Então a gente vai criar uma nova camada em branco em cima. A gente vai criar uma nova camada em branco em cima dele. Vai segurar o Ctrl e vai selecionar a máscara aqui, certo? E aqui a gente vai utilizar o preto para fazer uma sombra maior aqui, assim, ó. Isso vai deixar ele mais incluído na imagem, né? Uma transição melhor de uma imagem para outra. Sim, já fica show de bola. Ele já fica mais dentro da imagem, né? E agora aqui, clicando 2 vezes com o botão, a gente vai criar o nosso efeito de luz. Então a gente vai utilizar brilho interno, certo? O primeiro brilho interno que a gente vai utilizar vai ser com essas configurações aqui. Eu tô indo bem rápido, tá, pessoal? Porque geralmente essas aulas demoram bastante. Então, tô fazendo aqui um resumão do que você vai fazer. Brilho interno, aqui ele vai ficar com tamanho reduzido, certo? Então, aqui a opacidade pode ser bem alta. Deixa ok. E agora aqui no íconezinho FX, você vai clicar com o botão direito do mouse e vai criar camada. Aqui nessa camada criada, você aplica uma máscara. E nessa máscara você aperta Ctrl I para reverter ela. E agora com a brush branca, a gente consegue selecionar, né, as partes que a gente quer que tenha a luz. Então eu quero só essas partes, só essa parte aqui, certo? Somente essa. E agora eu venho e vou fazer o mesmo efeito aqui, só que eu vou mudar a cor do efeito, né? Eu vou colocar aquele laranja que eu quero. E eu vou aumentar o tamanho do laranja até o máximo aqui, ó. E o modo de mesclagem vai ser subexposição linear, certo? Clica em OK e eu vou fazer o mesmo procedimento. Clico com o botão direito do mouse, criar camada, aplica a máscara, Ctrl I. Pronto. E agora eu posso selecionar onde eu quero especificado a minha iluminação. Então eu vou fazer uma iluminação assim. Já fica show de bola, mas se você quiser fazer alguma coisa a mais, o que você pode fazer? Você pode diminuir a sua brush, tá? Mais ou menos assim, um tamanho pequenininho. Você pode diminuir o seu fluxo, né? Lá para os 20% aqui em cima. E você fazer alguns detalhes. Por exemplo, aqui no óculos. Eu posso vir fazendo uns detalhes assim, ó. Na dobra do óculos, aqui assim. Aqui na parte da touca, eu posso dar um detalhamento aqui no focinho dele, ó, que é onde tá pegando a luz. Ó, tá ficando mais show de bola. Eu tô destacando um pouco mais. Aqui eu posso dando uma apagadinha em algumas coisas que eu não vou querer. E aqui eu posso colocar mais luz aqui, posso colocar mais luz aqui na parte da touca dele. Aqui na parte da fivela. E principalmente nas dobras aqui da roupa dele, ó. Passando 2 vezes fica mais forte, tá vendo? E dá essa destacada a mais na iluminação. Fica com um detalhe bem legal, ó. Deixa eu tirar e mostrar pra vocês. Fica com um detalhamento bem show de bola mesmo. Aqui a gente pode fazer assim também. Ai, fiz errado. X... né? Ele vai pegar a cor contrária, que é o preto. Você pode apagando assim, ó. E assim fica show de bola a iluminação, ó. E aqui a primeira imagem já tá praticamente pronta, certo, pessoal? O que nós podemos fazer? Seleciona lá embaixo a imagem de fundo,
segura o Shift, seleciona tudo que tem a ver com a primeira imagem, Ctrl G. E aqui, 1. Certo? Que você vai deixar dessa forma e a gente só vai colocar uma imagem aqui na terceira, certo? Depois a gente vai vir aplicando as texturas. Então, esta imagem aqui, e eu quero deixar, porque eu quero aplicar um texto bem aqui. Eu vou colocar um retângulo branco, certo? Então, eu vou deixar mais ou menos aqui, que é onde vai fazer a transição aqui do meu cachorro para outra imagem. E eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar ele, vou rasterizar ele e vou remover o plano de fundo. Plano de fundo removido, a gente aplica uma máscara aqui embaixo. Pega uma brush bem grandona aí, 1200 pixels. E a gente vai apagando aqui. Podemos aumentar nosso fluxo. A gente vem apagando assim, dessa forma. Podemos apagar tudo aqui e a partir daqui não, certo? Então, dessa forma assim fica bem legal. A gente não vai aplicar muitas luzes aqui nele, certo? Que não é o meu objetivo, né, de fazer isso. Vamos deixar mais revelado aqui. E a gente vem diminuindo bem sutilmente aqui, ó. Nessa parte assim, dessa forma. Certo? E agora a gente vem com um retângulo. E a gente vai aplicar esse retângulo no meio dessas duas camadas. Então, eu venho com esse retângulo branco que eu quero utilizar e coloco ele aqui. E é aqui que vai ficar o meu texto, certo? E eu posso ver que ficou um traçadinho aqui, certo? No meu recorte. Como a gente pode corrigir isso de forma rápida? A gente vem aqui na nossa máscara, né? No objeto que está recortado. Filtro, outros, mínimo. E aqui a gente pode tirar um pixel. Tá vendo que já corrigiu bastante, ó? Sem e com. Certo? Então, a gente tirou o mínimo ali da nossa camada e já fica bem melhor. O que a gente pode fazer agora? A gente vai converter esse objeto recortado em objeto inteligente, certo? Convertido. E eu já ensinei para vocês a instalar o plugin de sombra automático, né? E você vai vir aqui no Hue Look Long Shadow e vai colocar aqui, ó. Se você não sabe como instalar esse plugin, eu tenho um vídeo no canal só explicando sobre isso. Mas basicamente você coloca isso aqui no Adobe Creative Cloud, o nome, né? E você já consegue baixar essa imagem. E aqui ele me gera uma sombra dessa forma assim, certo? E eu vou diminuir um preenchimento um pouco dessa sombra para ela não ficar muito forte. Ela vai ficar dessa forma assim. E que depois eu só venho aplicando o texto. Certo? A partir de agora, eu vou colocar só backgrounds, né? Até a última imagem. Então, eu vou praticamente duplicar. Deixa eu agrupar essa primeira aqui, que é a imagem 3. E eu vou colocar, basicamente, os efeitos de background dessa imagem aqui. E eu vou colar, ó. Vou colar aqui em cima. E eu vou apagar o cachorrinho. Cachorrinho apagado. Eu só quero o efeito dos televisores, assim, entendeu? Porque aqui eu vou aplicar textos maiores, então eu não posso não posso deixar que essas informações roubem a atenção, certo? Então eu vou deixando dessa forma assim. Aqui eu posso até apertar o Ctrl e aumentar um pouco a luminosidade aqui assim, ó, pra ficar mais destacadinho, mas não muita coisa. Que eu posso aumentar aqui um pouco para fazer a transição aqui de uma imagem para outra dessa forma assim. E aqui eu posso colocar a imagem do nosso gatinho. A imagem do nosso gatinho, que ele vai servir também de transição para uma imagem para outra. Então eu coloco ele mais ou menos aqui no meio, ó. Coloquei ele aqui no meio. Vou duplicar ele. Se precisar duplicar ele, né? A gente só aplica uma máscara aqui nessa imagem. E apaga aqui um pouquinho dessa forma assim, ó. Ele fica bem transicionado, certo? E aqui a gente pode aplicar alguns efeitos também de luz. Esse amarelo a gente pode botar... Na verdade eu vou utilizar esse azul aqui, que é um azul mais forte, né? Eu vou utilizar esse azul assim, ó. Dessa forma aqui, certo? E agora
Para deixar ainda mais show de bola, a gente vai aplicar texturas aqui em cima. Esse estilo de textura aqui, certo? Você coloca a sua textura e coloca sob exposição linear ou qualquer modo de mesclagem que você tem aqui, certo? E a gente vai colocando por cima da imagem. Para não ficar muito forte, você pode diminuir ou a opacidade ou o preenchimento, certo? Vou deixar mais ou menos aqui o preenchimento. Aqui a gente aplica uma máscara em cima e vem apagando aqui nos cantos para fazer as transições e não ficar tão dura. Então a gente vem duplicando e arrastando aqui, dessa forma. Duplica e arrasta. Duplica e arrasta. E aqui já está prontinho o nosso background. Certo? E agora é só você vir e aplicar os textos aqui em cima. Para aplicar o texto para trás, né, do nosso cachorro aqui, vamos agrupar essa parte aqui. A gente coloca basicamente os textos que a gente quer aqui atrás dele mesmo, né? A palavra erros, né? Que eu vou deixar mais ou menos de enfeite, né? Vou deixar aqui embaixo, assim. E aqui eu venho aplicando o restante do texto. Aqui, assim, dessa forma, certo? E você pode aplicar outros elementos que você acha interessante e ir colocando os seus textos, né? Agora, assim, no centro. E fica bem show de bola. E aqui na parte branca a gente inverte as cores das fontes, né? A gente pode colocar os textos pra cima, certo? Da camada do grupo de background, né? Aqui como eu percebi que esse retângulo ele pode ser menor. Então a gente vai diminuir ele aqui, ó. Diminuir bem assim, ó. E aqui, vou deixar o ícone de salvamento bem aqui assim. E a setinha, ela pode ir aqui onde eu quiser mesmo. E assim já fica show de bola pra mim aplicando meus textos. Aqui assim, dessa forma, vamos aplicando os textos e aqui na última página a gente coloca o nosso obrigado e o nosso CTA que a gente quer que a pessoa que está consumindo o meu conteúdo reproduza, né? Que como nesse carrossel eu estava falando sobre cometer alguns erros, a gente estava cometendo alguns erros de design, eu vou fazer esse CTA. Você já cometeu algum desses erros? Comenta aí pra gente conversar mais sobre. Só que não tá muito legível aqui, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar aqui a nossa imagem, que é basicamente essa aqui, né? A gente vai escurecer aqui um pouquinho. E assim já fica show de bola, o nosso carrossel está basicamente pronto. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham curtido essa aula. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e deixar seu like e de assistir os outros vídeos aí, certo? Eu vejo vocês numa próxima aula.